Boa tarde a todos e todas. Nós passamos essa semana e eu quis olhar bastante essa semana para pensar um pouco no que trazer no expediente final, compartilhar com vocês, colegas aqui da casa, e sobretudo com o público que nos assiste, com os nossos eleitores e eleitoras, e um pouco da angústia do Estado do Rio de Janeiro nesse período. Mas eu quero iniciar minha fala trazendo à memória o ocorrido ontem na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, com um negro estadunidense chamado George Floyd. George Floyd foi assassinado por uma que foi dita interação policial, por uma ação de desobediência civil. Ele não quis sair do carro. Me lembrou muito Rosa Parks, que durante a segregação nos Estados Unidos na década de 60 se recusou a levantar, não por desobediência civil, mas por estar cansada, lá em Montgomery, no Alabama. E por que eu trago na minha fala inicial a figura de George Floyd? Porque os olhos esbugalhados de George Floyd, com o joelho do policial no seu pescoço, é a imagem emblemática do que o racismo faz no mundo, do que o racismo fez com a Fatu aqui no estado do Rio de Janeiro, onde seus colegas do colégio franco-brasileiro, dentre tantas ações absurdas, racistas, preconceituosas, como é a estrutura que ainda guarda o colonialismo no seio da sociedade brasileira, de que coloca a Fatu como uma mercadoria que pode ser negociada no mercado livre, que pensa que uma jovem negra, que também faz parte de uma escola altamente conceituada, só pode ser ou refugiada ou bolsista. Por que eu estou falando isso? Porque esse sufocamento, esse processo insistente de descaracterização da população mais vulnerabilizada no Brasil, no Estado brasileiro, tem as mesmas características lá do George Floyd e da Fatu aqui no Rio de Janeiro. E essa mesma população que parece com essas duas figuras são as que estão na fila do auxílio emergencial, são as que não estão recebendo a medicação para indução do coma, são as que estão sendo violadas sistematicamente, no que já foi dito aqui pelo deputado Luiz Paulo, no embasamento da CPI proposta por ele e pela deputada Lucília, como crime contra a humanidade. O que a gente assiste essa semana, numa semana em que o Ministério do Trabalho apresenta para nós mais de 1 milhão de desempregados, numa estatística, uma das piores estatísticas desde 1991, segundo dados do Ministério do Trabalho, em que a Caixa Econômica Federal registra dados de 97 milhões de pessoas que acessaram, que pediram o auxílio emergencial, e desses 97 milhões, pouco mais de 50 milhões conseguiram receber a primeira parcela dos R$600. É nesse Brasil onde, já tão debilitado, tão combalido, onde há uma necessidade nesse momento de estarmos pensando, e aí parabenizar o nosso presidente André Siciliano pela sua fala inicial, em pensar saídas desse processo doloroso, que vai levar um tempo enorme para que haja uma recomposição social, econômica no Estado brasileiro.
pensar nos mais de 800 mil desempregados, pensar nos jovens agora, que a deputada Dani Monteiro mencionava ainda há pouco, do Tribunal de Justiça, muitos deles arrimo de família. Pensar numa semana em que a nossa democracia foi frontalmente atacada, em que nós estamos vivendo um dos momentos mais duros na sociedade brasileira no que se refere à normalidade democrática, em que nós estamos em um estado em chamas, em que não sabemos exatamente o que nos aguarda o dia de amanhã. Esse é o estado do Rio de Janeiro, esse é o estado brasileiro, e esse é o tempo que nos chama a uma responsabilidade ainda maior, de encontrarmos, enquanto parlamento, aliado a discussões profundas com a sociedade desse estado, com todas as esferas de poder, uma forma de encontrarmos uma saída para esse processo. Esse processo que nos sufoca, nos angustia, que nos chama a uma maior responsabilidade nesse tempo, a avançarmos nas ações, na importância do Estado e, nesse momento, a saúde pública, gratuita, de qualidade, o quanto isso é evidenciado, a necessidade de que essa saúde se mantenha, em que a defesa do SUS seja incondicional. Nesse momento em que nós precisamos defender que o Estado, a União, encontrem saídas conjuntas para que nós possamos encontrar resposta para as novas formas de inclusão dessa população que aumenta a possibilidade de se encontrar mais à margem do que já está. Pensar enquanto parlamento, nós que estamos numa posição um pouco mais confortável, temos trabalho, temos salário, conseguimos, em alguma medida, termos qualidade de vida, pensar no que essa casa precisa de maneira convergente, como vem atuando desde o início desse processo de isolamento social, de quarentena, de pandemia, quando a Alerj se coloca como um dos membros do gabinete de crise do Estado. Pensar qual caminho nós vamos tomar enquanto parlamento em um Estado em franca desintegração. Nós estamos assistindo um Estado em franca desintegração. Não podemos achar que iremos para o novo normal sem que esse momento seja avaliado de maneira profunda, com muita responsabilidade, com muita maturidade, denunciando o que deve ser denunciado, evidenciando o nosso posicionamento franco e direto contra toda forma de corrupção, venha ela de onde vier, mas, sobretudo, apresentando saída para um Estado em desintegração. Peço que conclua, senhora deputada. Para concluir, presidente, esse tempo nos chama a uma maturidade, a uma responsabilidade e a fazermos um diálogo franco para que possamos encontrar saídas. É impossível que a gente não olhe para essa população que está aí fora, que não tem remoção de cadáveres eficiente, que não tem respirador, que não tem remédio para indução de coma, que não tem leito disponível, para uma população que é, inclusive, dentro da categoria, do funcionalismo e das funções e dos trabalhos essenciais, é mais penalizada. De que maneira a gente começa a sair só do denuncismo para pensar propositivamente saídas para o Estado do Rio de Janeiro? Porque a população fluminense espera dessa casa, que tem tido uma atitude impecável no conjunto da atuação dos seus parlamentares, das suas parlamentares, uma resposta de saída. Porque não dá para esperar que isso venha, infelizmente, do Palácio Guanabara, com o cenário que a gente tem hoje. Sem interferência de poderes, porque nós somos frontalmente contra isso, mas num processo de responsabilidade, para que a gente mantenha minimamente a possibilidade
tal, tão falado novo normal.